mais importante do que qualquer plano, qualquer objetivo. Aliás, há algo que vem à frente disso tudo e que sem isso não há plano que vá avante. Meu nome é Pedro, estás a ver o Projeto Pedal e hoje vou-te falar sobre o plano, por isso peguem papel, peguem caneta, vais tirar uns apontamentos se calhar e vou-te dizer como é que se traça um plano até ao objetivo. Mas aquilo que eu estou a falar neste momento, a coisa mais importante de todas para tu atingires um objetivo e para levares avante um plano é disciplina. Desenhar um plano, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu vou-te falar sobre o meu plano, mas é um processo complicado, não é tão simples como as pessoas pensam. A maior parte, se calhar tu provavelmente pensas, pegas numa folha, dizes, olha, hoje é dia... Quanto é que são hoje? Espera aí um bocadinho, não fujas. Hoje é dia 4 de Fevereiro, ora bem, eu tenho um objetivo no dia 21 de Junho e quero lá chegar. E depois pelo caminho vais ficar frustrado, vais desistir se calhar nas primeiras semanas, porque muita gente faz isso. Repara, toda a gente quer o produto final, mas poucas pessoas estão dispostas a passar pelo processo. A grande questão é que o valor está no processo, porque é o processo que te constrói, não é o produto final. Tu queres chegar a determinado sítio, tu queres fazer qualquer coisa, mas aquilo que te vai acrescentar valor, aquilo que vai fazer de ti alguém, aquilo que te vai fazer não só concluir a tarefa, ou se calhar até nem vais concluir a tarefa, mas aquilo que realmente acrescentou valor foi o processo pelo qual tu tiveste que passar para chegar lá. E é o processo que dói, é o processo que custa, porque é aí que tu vais ter que investir trabalho. O papel de um treinador é algo semelhante a isto. Tu chegas ao pé de mim e dizes-me assim, abres-me um mapa, imagina um mapa e dizes, eu quero chegar a esta cidade e o meu trabalho é pegar nas tuas capacidades e perceber como é que eu tenho que te preparar e quanto tempo é que nós vamos demorar mediante os obstáculos que nós temos pelo caminho para tu chegares lá. Tu vais idealizar que de A a B é uma linha reta, mas não estás a pôr em conta a altura do ano, os rios que vais ter que atravessar e as pontes que têm nele, as serras que é preciso cruzar, o tipo de vegetação que tu vais encontrar pelo caminho e que também vais ter que contornar. O papel de um treinador é desenhar esse processo e preparar as pessoas para o atravessar. Porque se tu não estiveres preparado para atravessar o processo, tu jamais irás chegar ao objetivo. Nós, para desenvolvermos um plano de treino, nós temos que ter o objetivo e neste momento já tenho um objetivo. Eu sei dizer exatamente qual é a data, 21 de julho de 2019. E o que é o objetivo? É uma prova de XCO. Ora, há aqui dois aspectos muito importantes. Primeiro, é a data em que vai acontecer. Isto define também quanto tempo é que eu tenho para me preparar para isso e define também o tipo de exercício para o qual eu tenho que me preparar. A definição de treino não é nada mais, nada menos que a construção de uma condição física e psicológica que nos vai preparar para superar aquele determinado obstáculo. A preparação para uma prova de XCO, como tu deves imaginar, é diferente da preparação para uma prova de remo, não é? Embora nós podemos definir aqui, mas os atletas de remo também fazem preparação aeróbia, porque eu já vi, por exemplo, o Fernando Pimenta andar de bicicleta. Sim, é verdade, porque a condição aeróbia acaba de ser, é exatamente igual, porque trata-se de um desporto de endurance, é igual a parte cardiovascular, mas depois os membros que são utilizados num desporto e no outro são completamente diferentes e, portanto, um atleta desses no ginásio tem que trabalhar muito mais a parte do tronco e dos braços do que tem que trabalhar as pernas. Sabendo o tempo que eu tenho para me preparar, do dia, deixa-me só buscar aqui as minhas cábulas, do dia 4 de Fevereiro a 21 de Julho eu tenho 24 semanas. Eu tenho aqui uma série de cábulas porque eu escrevi para não me esquecer absolutamente nada. Eu dividi estas 24 semanas
que dão-me 168 dias para eu fazer o meu plano de treinos, e é importante, tu, quando te quiseres preparar, tens que ter uma data específica, tens que ter um objetivo muito específico, porque só assim é que tu vais poder construir o plano e os exercícios para eles. Eu dividi então este macrociclo de 24 semanas em 3 mesociclos. O primeiro mesociclo vai ter 6 semanas, o segundo mesociclo vai ter 14 semanas e o terceiro mesociclo vai ter apenas 4 semanas. Sendo que no primeiro mesociclo eu tenho 42 dias disponíveis. Nestes 42 dias disponíveis eu vou incluir 35 microciclos. Um microciclo é um treino. E no meu caso, neste microciclo, nestes 35 microciclos estão incluídos, por exemplo, 24 horas por dia, porque o meu treino nesta fase, aliás, ao longo disto tudo, quando nós nos preparamos para alguma coisa, por exemplo, a alimentação e o descanso têm que estar incluídos num plano de treino. Não me adianta de nada estar a levar à risca o plano de exercícios e depois chegar ao frigorífico e desbundar aquela porra toda e não olhar para aquilo que eu como. Não tem lógica absolutamente nenhuma, porque a alimentação define como é que tu te vais sentir, define como é que tu vais estar, como é que tu vais reagir, como é que o teu corpo reage. É muito, muito importante. Assim como o descanso. Eu tenho uma atividade profissional, por acaso é como treinador e como bike fitter, mas tem a sua intensidade e tem o seu desgaste. Se eu me sentir cansado, obviamente que a primeira coisa que eu vou ter que eliminar ou corrigir é algumas sessões de treino físico na bicicleta ou caminhada, ou seja lá o que for, porque a minha atividade profissional está em primeiro, assim como a minha atividade familiar. Aqui eu não sendo profissional e estando a levar este plano avante única e exclusivamente para me sentir bem, não é para ganhar absolutamente nada, eu simplesmente coloquei uma data para te ajudar a compreender também como é que se organiza um plano e porque é que se mete isto aqui e porque é que se mete isto acolá. Eu não vou fazer o campeonato nacional para ganhar absolutamente nada, se ganhar será uma grande surpresa para mim, acredita, estando parado anos, enfim. Aquilo para mim é uma data com a qual eu me comprometo de chegar lá com uma determinada condição física, a melhor condição física que eu puder construir até lá, com todas as condicionantes, como eu acabei de dizer, familiares, profissionais, de saúde, que eu espero que não haja assim tantos imprevistos quanto isso. O segundo mesociclo vai ter 14 semanas, neste caso 98 dias. Eu posso dizer que neste momento ainda não tenho preparado, por isso vai dar tema para outro episódio. Eu vou falar aqui um bocadinho sobre ele, mas não tenho. O terceiro mesociclo será 4 semanas, as últimas 4 semanas. Eu vou-te mostrar aqui só estes quadradinhos aqui a subir, são mais ou menos a intensidade e o volume que eu vou ter neste período e, como eu te disse, neste momento vamos falar só, eu quero-te falar assim de uma forma geral de tudo, para não ser muito entediante. Nestas primeiras 3 semanas, o meu foco, quando nós treinamos, nós dividimos o treino em blocos. Não adianta querer fazer tudo ao mesmo tempo, ok? Isso é as mulheres que conseguem fazer 4 ou 5 tarefas todas ao mesmo tempo. Tarefas manuais como pintar os lábios, conduzir, falar ao telemóvel, mandar umas mensagens, ainda pagar umas contas. Nós homens somos muito focados, mas não tem a ver com isto. No treino desportivo trabalha-se por blocos. Neste bloco trabalhamos força, por exemplo, no outro bloco seguinte trabalhamos resistência, no outro trabalhamos técnica, ou há aqui situações que nós podemos agrupar no mesmo bloco. Por norma, nos blocos em que se treina força, que se vai para o ginásio, pode-se treinar a técnica, ou seja, pegar na bicicleta de BTT, descomprometida de resistência, descomprometida de horas, e simplesmente ir para o monte e apurarmos essa técnica. Podemos coincidir os dois. Já trabalhar, por exemplo, força e resistência, apesar da maior parte das pessoas terem aí uma coisa que é, estou a trabalhar força e resistência. Não estás, mas isso são outros 500. Isso de trabalhar força e resistência, na minha opinião, não existe. Ou estás a trabalhar força, ou estás a trabalhar resistência. Até porque a definição de potência é força versus velocidade, dá potência. Mas mais para a frente nós falamos. Estas primeiras 6 semanas, então,
eu vou-me preparar para treinar. Eu estive parado imenso tempo. Eu tenho que ter noção que, repá, eu não sei como é que está o meu corpo neste momento. Eu posso estar com alguma lesão iminente porque os tendões estão fracos, os ossos podem estar demasiado finos, sei que perdi imensa massa magra, imenso músculo, a minha camada adiposa está boa e recomenda-se, cheia de saúde, obrigado, está grossinha. E portanto, o meu foco nestas primeiras 6 semanas são redefinir uma condição física que me permita enfrentar 14 semanas de treino mesmo para ciclismo. Então o que é que eu faço nestas primeiras 6 semanas? Eu posso dizer que estas primeiras 2 semanas vão ser para fazer caminhada. Mas acima de tudo servem para definir aquilo que eu disse no início, disciplinar o corpo, habituar o corpo a treinar àquela hora, porque preparar o biorritmo é das coisas mais complicadas que existe. Há pessoas que são extremamente produtivas à noite, há pessoas que são muito produtivas de manhã. Isto tem a ver com o biorritmo, com aquele corpo e com aquele momento em que o corpo aprendeu a estar ótimo, a ser eficiente, a trabalhar bem. E portanto eu vou ter que redefinir isto. E eu comecei nestas primeiras 2 semanas por disciplinar o biorritmo e nestas primeiras 6 semanas disciplinar também a alimentação. Eu tenho como objetivo nestas primeiras 6 semanas perder pelo menos 5 quilos. Perder 5 quilos significa perder gordura e não perder músculo, até porque os objetivos são disciplina, peso, preparação física geral, caminhada, atletismo, ciclismo livre, ou seja, pegar na bicicleta quando me apetecer, como é o caso de um dia destes que eu vou dar uma volta de manhã com um amigo, para lá 3, 4 horas, simplesmente ir para o monte, em vez de fazer a minha caminhada, pego na bicicleta sem ritmo definido e vou simplesmente caminhar. Treinar a flexibilidade e vou trabalhar o corpo, a tonificação muscular, através de um tipo de exercício que são exercícios calisténicos. E não vou só, se quiseres pesquisa, Google aí, calisténicos, e vamos falar disso mais para a frente. Isto são 6 semanas. São 6 semanas, primeiro mesociclo. O segundo mesociclo, que serão 14 semanas, aqui vou treinar ciclismo, está bem? Bicicleta, muita capacidade aeróbia superior, aqui começo a introduzir também, no final destas 14 semanas, resistência anaeróbia, porque afinal de contas estamos a falar de uma prova de XCO, que é toda ela feita em regime anaeróbio, um nível glicogénico muito elevado, e portanto vai ser aqui. Terceiro mesociclo, que serão 4 semanas, a 4 semanas o objetivo final. Eu aqui vou fazer basicamente rever, afinar algum processo e descansar. O que é que vai servir esta última fase? O último trabalho de intensidade, perceber como é que vai ser o exercício na pista, como é que vai ser a prova, ou seja, vou algumas vezes à pista ver se consigo perceber como é que ela vai ser, onde é que, e também habituar-me muito à bicicleta, se calhar escolher algumas questões mais técnicas na bicicleta, de acordo com a pista, como é que isto vai acontecer, e vai passar por aí. Se tens alguma dúvida em relação ao que eu acabei de dizer, eu à frente vou trabalhar nisto muito no formato de vlog, para ir falando. Há muita coisa aqui a falar. Já agora, no que diz respeito a provas, eu só resumidamente, porque há muita coisa para falar disto. Eu vou ter provas objetivo, sendo que nós temos aquela que é a prova objetivo, que é no dia 21. Mas eu já estive a ver aqui provas. Eu tenho neste momento aqui, durante este processo, durante estas 24 semanas, eu tenho previsto a participação em 10 provas, sendo que nestas 10 provas já está o campeonato nacional. E eu posso dizer que a primeira prova que eu tenho metida aqui, primeira prova de BTT, todas elas são provas de BTT, obviamente, eu tenho a prova prevista para o dia 24 de fevereiro e vai ser uma maratona. Há provas que são objetivo, há provas que são de treino, porque quando eu digo provas de treino, nós podemos meter uma prova, no meio de um treino. Aliás, é das melhores formas de treinar, das melhores formas de estar motivado. Podes fazer o treino no rolo, podes fazer o treino sozinho, mas estares a fazer um treino no meio de uma competição
é das coisas mais estimulantes que pode haver, porque tu atinges valores em competição que não atinges num treino normal, porque na competição há mais aquele fator de perseguir, de ir atrás, aquela motivação, é diferente, é muito diferente. Mas as provas de treino são aquelas em que tu chegas lá e não estás na tua melhor condição física, porque não fizeste períodos de recuperação para chegares lá fresco, com aquela freshness, com o fitness ali todo em alto. As provas objetivo são aquelas provas onde tu vais simular o que estás no teu objetivo final e que vais dar períodos de recuperação para chegares lá bem, para chegares lá fresco. E eu depois ligo. E portanto, já viste que vai haver muito para falar. Hoje ficamos por aqui. Obrigado por estás por aí. Não te esqueças de subscrever, deixa o teu comentário e vamos por aí fora. Eu acho que isto vai ser engraçado. Eu espero que o vídeo não tenha sido muito entediante. Posso dizer que este foi o segundo vídeo que eu gravei, porque eu outro estive a ver, falei e não tinha falado nada disto que eu acabei de falar, por isso é que fiz os apontamentos. Eu espero que este vídeo não tenha sido igual, mas se foi, pá, diz aí, porque no fundo eu estou a fazer isto para ti e não para mim, porque para mim já tenho os meus pensamentos. E se eu não estiver a conseguir passar a mensagem, então não estou a fazer isto para nada. Não percas o próximo episódio, porque nós também não. Obrigado e volta sempre.